E estamos aqui conversando com o nosso missionário Marco Faleiro, né, Marco? Amém. Que bom foi a gente conversar um pouco sobre os ribeirinhos, sobre a comunidade. Mas, Marco, nós não falamos no bloco anterior como foi que você teve o chamado, como você foi parar lá na Amazônia, como foi isso? Bom, ela se liga um pouco com a história de Angola também. Sim. Eu, na verdade, já estava me preparando para ir para Angola e pela necessidade de eu me preparar melhor, eu tive que fazer um mestrado em teologia para assumir a cadeira da Faculdade Teológica lá em Angola. Eu, então, não pude ir para Angola. Sim. E aí surgiu para onde eu iria. Conversando com o pastor Gustavo, ele me propôs essa campanha da Amazônia e as necessidades que tinha lá. Eu me lembrei, pastora, que quando eu tinha terminado o seminário, eu tinha 18 anos, Sim. um irmão da igreja, reconhecido como um profeta de Deus, chegou para mim e minha esposa, que ainda não éramos casados, olhou para a gente e disse assim: vocês vão para o Amazonas. Que coisa linda. Isso se cumpriu com essa ida. Quando então eu aceitei, eu me lembrei, Deus me lembrou de que Ele me enviaria para o Amazonas e eu fui. Foi tão bom. Nós podemos ver aí algo tão tremendo, como que Deus já conhece as nossas vidas, como Deus está olhando o nosso presente, mas Ele já sabe do nosso futuro. Então, se Deus está chamando você para missões, não perca tempo, deixe o Senhor te enviar. Então você foi lá quase como um treinamento prévio, mas algo dirigido por Deus, para depois ir até Angola. Sem dúvida. Foi um tempo muito bom para mim e para minha esposa também, por causa da experiência de um povo transcultural, porque na verdade é transcultural o trabalho entre os ribeirinhos, né? Então é um treinamento que a gente teve, eu, minha esposa, né? Um tempo que a gente teve naquele lugar. Foi maravilhoso, pastor. Que coisa linda. Ô Marco, mas eu sei que você trouxe muita coisa linda, muitas imagens lá do Amazonas. O que mais te fascinava ali? O pôr do sol, o nascer do sol, o rio, a quietude. O que mexia com você ali na Amazônia? Eu diria que assim, a minha esposa sempre olhava da varanda de casa, assim, em frente do rio, era o pôr do sol. Maravilhoso em frente do rio. E o que me maravilhava, porque eu sempre gostei, era a floresta. Era entrar na floresta. Aquela imensidão de árvores grandes, né? E estar com eles. Nunca gostei muito do rio, pastora. Não. Mas a floresta era o amor que eu tinha de estar. Você tinha um pouquinho de medo do rio, dos jacarés, o que era? Até que não, mas lá a gente teve a oportunidade, né, de ver o boto, o jacaré, inclusive até comer carne de jacaré, que é gostosa, por sinal. Muito gostosa. Mas também a gente tem a onça, né, no meio da floresta, as queixadas que são os javalis, né? Mas eles nos ensinaram a conviver com isso, a não ter medo disso, né? A gente aprende com eles de que o maior perigo da floresta não são os animais, é o ser humano. É o homem. O homem que destrói, o homem que faz as coisas que não devia, não é? Porque o ribeirinho, ele ama a floresta. Respeita a natureza. É a vida dele. Mesmo que, às vezes, uma árvore que eles vão utilizar, eles seguem dentro da necessidade deles, da sobrevivência deles. E que é pequena, não é? É verdade, é tão pouco. Não é destruir dezenas de árvores, mas uma grande árvore dá para fazer tanta coisa. Eles, na verdade, como a senhora disse no início, eles são aqueles que defendem a floresta, aqueles que colonizaram o país, né? Porque os estrangeiros poderiam estar dominando a Amazônia. Sim. Mas é o brasileiro, o ribeirinho e os índios que estão lá colonizando e cuidando daquela imensidão que é a Amazônia, né? Porque só de pensar que não tem estrada, nós não temos um movimento de carros, postos de gasolina e essa comunicação por terra, então nós vemos que isto preserva. Sem dúvida, da comunidade onde estava até uma cidade são 100 quilômetros de floresta. Então é muito espaço, né? E a gente entra naquela floresta e a gente vê assim, parece que não acaba. Eu vi partes que eles fizeram roçado, 1 ano, a floresta já recuperou. A capacidade dela recuperar é muito grande. Né? Então, realmente a Amazônia é um lugar lindo. Né? Eu, de noite, às vezes andando na canoa, no barco, olhando aquelas plantas, olhando aquelas árvores. E aí a minha esposa descobriu uma coisa maravilhosa, ela descobriu as orquídeas.
que eles chamam de parasita. Olha só que lindo. E quando eles descobriram que a minha esposa amava as orquídeas, aí então eles começaram a trazer todo tipo de orquídea que tinha na floresta. Que lindo. E ela começou a fazer o orquidário dela, né? Olha. Porque ela ama, né, as plantas, né? E Marco, nós vemos que para um missionário estar num lugar assim, como é importante ele ter uma cobertura de oração. Sem dúvida. Como é importante ele ter uma vida de oração. Como você vê isso para um missionário, aqueles que estão querendo ir para o campo? Como você falaria da oração para o missionário e para o trabalho dele? Eu creio que o missionário, ele não pode sair sem ter a convicção de que existe um grupo de pessoas que estão carregando a vida dele, que estão orando por ele. O missionário ir para o campo sem ter cobertura de oração é um grande perigo para a vida dele. Você vê, eu estava na Amazônia com a minha esposa, mas que perigos a gente não tinha? Perigos de vida. Todos os dias. Todos os dias. Mas aquela segurança de saber que tem um grupo de pessoas orando, que tem uma igreja que cuida de nós, que tem pastores, como o pastor Joãozinho, querido Joãozinho, né, que vinha lá para nos visitar, né? Isso é essencial para todo missionário. Agora, a cobertura de oração, eu creio, na minha convicção, que é a primeira coisa essencial, mais do que o sustento financeiro. Sim. Porque o sustento financeiro, Deus é o provedor do missionário. É verdade. Ele envia de todas as formas, mas a oração, ele saber que a igreja que ele saiu, o grupo que o enviou, está orando por ele, está cuidando, está se lembrando dele. Aí eu lembro uma carta, né, um e-mail, mesmo que eu não tinha acesso, mas uma vez por mês eu ia lá e via a minha caixa de e-mail. Né? Então, isso é importante para todo missionário. Eu me lembro que quando estivemos ali no Nepal, conhecemos um casal de missionários, a Betinha, de Curitiba, e o Carlos, do Rio de Janeiro. E a Betinha, eles estavam vivendo uma situação muito difícil. Ali no Nepal é apenas 1% de crentes, e muita opressão, muita perseguição, muita dificuldade. E ela me disse que ela tinha mais ou menos uns 1000 contatos por e-mail. E lá em Katmandu não tem dificuldade com a internet. E ela disse, falou, pastor, eu mandei quase 1000, se não foi um pouquinho mais de 1000 e-mails com um pedido só. Precisamos de intercessores. Por favor, interceda por nós. E ela disse que desses 1000 e-mails ela teve a resposta de uma pessoa. Apenas um disse, estarei orando por vocês, serei intercessor de vocês. É onde eu vejo, Marco, que o Ministério Gideões 24 Horas tem sido essa cobertura, porque nós estamos aqui, por exemplo, gravando este programa, há milhares, milhares de irmãos no Brasil e nas nações que estão orando por nós, estão nos cobrindo. Então o missionário, quando ele sabe disso, estão orando por mim, vem a paz, seja qualquer dificuldade que ele esteja vivenciando. E eu creio que Deus também tem o propósito deste ministério ser mundial, estar nas nações para trazer esta cobertura. E por falar em ministério mundial, e sobre Angola? Quando é que vocês vão? O que vocês estão pensando em fazer ali em Angola? Bom, pastora, Angola é também mais um chamado antigo. Em 1988, eu tive essa convicção de ir para Angola. E eu fui 2 vezes. Eu fui em 92, um período entre guerras, não teve condição de eu ficar exatamente por causa da guerra. E depois em 2010, quando o pastor Márcio me convidou para um trabalho específico que a Lagoinha tem feito entre o povo Mamuíla, de tradução, de digitação. E estando lá, eu fui convidado para lecionar na Faculdade Teológica de Lubango, que é no sul de Angola, não é a capital é Luanda, eu no sul de Angola, Lubango. Então, foi por isso que eu passei esse tempo treinando, né? Me preparando com o mestrado e tudo isso. Agora, nós estávamos esperando o visto, porque a grande dificuldade de Angola é o visto. E eles dificultaram um pouco a lei, ficou um pouco mais difícil, mas graças a Deus, milagrosamente, o que para alguns missionários demoraram anos, comigo aconteceu rápido. Eu tive o visto de 1 ano para entrar em Angola. Mas a minha esposa ainda não. Sim. Mas nós estamos crendo que logo ela vai ter o visto dela, né? Tem essa cobertura, estamos orando. Amém. E vamos romper em nome de Jesus. Mas dia 25 agora é a data que eu vou estar indo. Se ela não tiver recebido o visto, ela irá depois.
Mas se Deus abençoar, estaremos indo juntos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vemos então isto aí, que maneira tão linda, como Deus age, como Deus faz. E o Senhor tem nos chamado, tem chamado ao Marco, a mim, a você, para neste tempo profético fazermos parte deste chamado dele para cobrir a terra com oração. E por falar em oração, vamos orar agora. Eu quero orar por você. Quem sabe você tem um chamado missionário. Quem sabe você foi chamado pelo Senhor para ir para uma nação. Então, ore comigo. Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe onde você está e ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-nos aqui em Tua presença. Tu és o Senhor, o dono do céu, da terra, do universo, das nações, dos países, das pessoas. Tu é a terra, o mundo e todos os que nele habitam. Senhor, confiamos em Ti e sabemos que somente em Ti podemos ter esperança e vida. Nesta hora, Senhor, que Tu venhas abençoar a cada pessoa que nos assiste, pastores, líderes de intercessão, irmãos, ó Deus, que têm um chamado missionário, irmãos que têm um chamado para levar a Tua palavra, irmãos que sentem o coração ardendo para orar, para adorar e para Te buscar. Que o Senhor venha abençoar a cada um. Libera a Tua bênção, libera no Teu chamado os recursos, a vida e a Tua glória sobre cada um. Aqueles que ainda não Te conhecem, Te recebam agora como Senhor e Salvador. Tenham seus nomes escritos no livro da vida e desfrutem da Tua presença em oração, em adoração, em santidade, até que o Senhor venha. Te damos glória e louvor em nome de Jesus. Amém, amém e amém.